Bom, galera, vamos lá então. Estruturas lógicas. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender então o que são proposições, porque a lógica proposicional, o próprio nome já fala, proposições. Não é preposições da gramática, né? Isso aqui é preposições é uma coisa. Proposições são outras coisas, tá? Proposições que nós vamos estudar aqui. Alguns autores, como eu dou aula já faz algum bom tempo de raciocínio lógico, eles usam a palavra enunciado, tá? Mas não tem problema. Eu vou falar proposições aqui, porque a maioria usa proposições, as bancas normalmente falam proposições, mas pode aparecer também enunciado, tá? Então quando fala assim, no enunciado do problema, então são as mesmas coisas, beleza? Vamos lá, galera, então vou aumentar um pouquinho aqui, tu pode estar vendo essa aula no celular. A lógica proposicional, elas aparecem em forma de sentenças, certo? Estamos falando sobre sentenças. As sentenças, elas se dividem em duas partes, tá? Para o nosso estudo, essa aqui que eu vou falar agora é mais importante. Ó. As sentenças podem ser declarativas, tá? Ou não declarativas. Que eu vou dar exemplo para vocês. Nas declarativas, nós podemos ter uma sentença declarativa fechada ou pode ser aberta. Certo? Qual é a mais importante para nós aqui? As fechadas. Porque as fechadas, quando é que eu sei que ela é fechada ou aberta? A fechada, eu consigo classificar ela como verdadeira ou falsa. As abertas não. Tá? Estas aqui, que são chamadas de proposições. Então, o que é uma proposição? É uma sentença declarativa fechada que eu posso classificar como verdadeira ou falsa. Isso são as proposições. Isso é o nosso objeto de estudo. Aqui está o que nós vamos estudar. As proposições, a lógica proposicional. Beleza? Então aqui o que eu estou explicando para vocês nesse polígrafo se resume nessa parte inicial, nisso aqui, tá? Então, ó, tipos de sentenças, declarativas ou não declarativas. Entre as que não podem ser classificadas em falsa e verdadeira são chamadas abertas. As sentenças que podem ser classificadas são as fechadas, tá? Entre essas sentenças, entre as declarativas e não declarativas, as que eu consegui classificar como falsa ou verdadeira são fechadas. Tá? E aquelas que eu não consigo classificar como falsas ou verdadeiras são abertas ou elas podem ser não declarativas. Então toda a diferença está no fato do seguinte: eu consigo classificar como verdadeiras ou como falsas? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Uma proposição é uma sentença a qual eu consigo classificar como verdadeira ou como falsa. Aqui estão alguns exemplos. Ricardo é elegante. Está dando nome, ó. Na lógica, quando aparece o nome, nós temos que adotar que nós conhecemos essa pessoa, tá? Se aparecesse aqui a expressão ele, aí eu não sei quem é. Ele quem? Ele um planeta, ele um cachorro, ele um gato, um cavalo, não sei. Então, Ricardo, quando dá o nome, eu parto do pressuposto que nós devemos considerar que nós conhecemos essa pessoa. Então, Ricardo é elegante. Isso é verdade? Isso é mentira?
Não sei, mas eu consigo classificar. Vamos supor. Ah, é verdade, Ricardo é elegante. Não, Ricardo não é elegante. Tanto faz. É possível classificar como verdadeiro ou falso? Essa frase aqui? Sim. Então é uma proposição. 5 mais 2 igual a 10. Isso é verdade? Sim, é verdade. Não, não é verdade. 5 mais 2 nós sabemos que é 7, né? Isso é diferente de 10. Então isso é falso. Eu consigo classificar como verdadeiro ou falso? Sim. Então é uma proposição. Aqui é tipo um pega-ratão, né? Muitos alunos acabam dizendo que isso não é uma proposição porque é falso. E isso está errado. Porque para ser proposição não precisa ser verdadeiro. Pode ser falso. Para ser proposição, eu preciso saber se eu consigo dizer se é verdadeiro ou se é falso. Nesse caso é falso, é uma mentira, isso aqui está errado. Mas sim, é uma proposição. É a proposição. A primeira também é a proposição. E a última, obviamente, também é a proposição, porque é uma sentença verdadeira. A capital da Bahia é Salvador. Muito bem. Só que se aparecesse ali, sei lá, Rio de Janeiro, a capital da Bahia é Rio de Janeiro, eu da mesma forma poderia colocar como é uma proposição, contudo é uma proposição falsa, mas que não é o caso. Certo? Então isso são proposições. Aqui está mostrando então as declarativas, e a única que vai ser fechada é essa daqui, tá? E depois, daqui para baixo, vai mostrar então uma declarativa aberta e as não declarativas, algumas não declarativas aqui. Ó. Então todas essas aqui não são proposições, tá? Quero um tio, na verdade. Fazendo com o mouse aqui é um pouco mais complicado, mas vocês conseguem entender, tá? Então aqui está o nosso objeto principal de estudo, ó. Isso aqui que nós vamos trabalhar durante o nosso curso, tá? Sentenças que afirmam algo, né? As declarativas podem ser abertas ou fechadas, as que nos interessam as fechadas, ó. José é poeta, está dando nome, então eu sei quem é. José é poeta, pode ser verdade ou mentira. José é poeta? Não, não, ele é músico. Tá, ok, é falso. Mas eu consigo. Está fechada. Só tem duas opções. Ou é verdade ou é mentira. Agora aparece aqui, ó, ele foi o mais rápido. Ele quem? Então não está dizendo quem é. Eu não consigo classificar como aberto ou fechado, como verdadeiro ou falso. Então ela está aberta, né? Inclusive não precisa ser ele uma pessoa, né? Pode ser ele uma corrida de cachorro, um cavalo, um cometa, um carro. Nós não sabemos então quem é esse ele declarativo aberto. Está aberto, né? E as não declarativas são aquelas que não podem ser validadas, né? Não pode ser proposição lógica porque eles só estão aqui, por exemplo, nas interrogativas só uma pergunta, ó, sem um valor lógico. Quem foi ao jogo? Isso é verdade ou mentira? Não tem como classificar. Tire o chinelo, não tem como classificar. Que aula maravilhosa, isso é só uma exclamação, eles não estão dizendo que a aula, né, por exemplo, João fez uma aula maravilhosa, entendeu? Que poderia dizer se é verdade ou mentira. Tá? Aritmética aberta também é uma maneira muito fácil de confundir. Ali em cima eu mostrei para vocês, deixa eu voltar um pouco. Ó. Aqui eu mostrei para vocês um cálculo que é falso, né? Mas aqui eu não conheço as letras, então está aberta, porque o x e o y, ó, é aberto. O x pode ser, sei lá, se o x é 40, o y é 10, para ser isso igual. Né? Então, como eu não sei os valores de x e y aqui, eu não posso afirmar que é necessariamente igual a 30. Né? O x poderia ser 40 e o y poderia ser, por exemplo, 50. E 40 menos 50 dá menos 10. Então, não tem como eu classificar em verdadeiro ou falso. Então, não é uma proposição. O cálculo proposicional, que é o que nós estamos iniciando, e você primeiramente está aprendendo o que é uma proposição, né? Ele vai analisar essa relação entre as proposições. Então, ele vai querer saber a relação, como que as proposições, essas frases, elas se relacionam entre si. Utilizando os conectivos, que quem já estudou já sabe o que é,
utilizando aí o modificador, que nós ainda vamos falar nessa aula, mas a aula específica de modificador é a próxima, tá? E assim por diante. Então é essa relação que nós vamos estudar.